Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos ainda na segunda parte do capítulo 16, no item 190. Semana passada nós vimos médiuns sonâmbulos. Então nós vimos que nessa emancipação que pode ocorrer com o espírito, o espírito do sonâmbulo, ele pode ir a vários lugares e servir como um transmissor para o corpo do médium que está estático em um lugar. Então o sonâmbulo vai a certos lugares, descreve e o corpo que está estático, que está dormindo, imóvel, ele pode transmitir aquilo, as visões, os sentidos, tudo que o espírito está testemunhando. Mas isso tudo num âmbito mais terreno. Então hoje nós vamos ver médiuns estáticos. Quando a gente fala em estático, a gente tem a impressão de que é parado, né? Mas nesse caso aqui não. Médiuns estáticos são os que no estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos mentirosos que se aproveitam da sua exaltação. Os que merecem uma inteira confiança são muito raros. E aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, onde fala sobre a emancipação da alma, no capítulo 8º, segunda parte. A partir da questão 439, nós temos lá o seguinte: Kardec perguntou aos espíritos: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Os espíritos responderam: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Então, a alma do estático, ele, com o seu perispírito, ele vai mais longe, muito mais longe. Ele vai a outros mundos, ele vai a mundos superiores, mas também poderá ir a mundos inferiores, dependendo sempre da sintonia do médium. Aí é perguntado ainda na questão 440, o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Aí os espíritos respondem: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, como foi dito antes, o estático, ele poderá, nesse estado de êxtase, visitar outros mundos, visitar mundos superiores e ficar vislumbrado, né? Ficar em êxtase pela visão, pelo conhecimento que ele está testemunhando. Aí Kardec continua esse questionamento aos espíritos na questão 441, quando ele pergunta: quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não o retém o instinto de conservação? Então, será que quando o estático vai a esses mundos, será que o instinto de conservação não traz aquele desejo de retornar à Terra? Isso aí os espíritos respondem: isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Então, é uma situação muito delicada, porque o estático, ao perceber, ao vislumbrar a situação futura que ele poderá ter, ele possa ter aquele desejo de não mais retornar ao plano terrestre.
Aí na 442, Kardec pergunta: se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Ou seja, se o estático não tivesse nenhum acompanhamento de amigos espirituais, do seu espírito protetor, será que ele não poderia abandonar definitivamente o seu corpo? Porque ele, nesse estado de êxtase, ele vai muito longe. Ele sai do planeta Terra, ele vai a outros mundos e toma conhecimento de outras situações melhores, das quais ele está testemunhando e vivenciando no planeta Terra. Aí os espíritos respondem: perfeitamente, poderia morrer, né? Poderia morrer. Então, se ele decide ficar, ele não retornar mais ao corpo, o que acontece? O vínculo, o cordão, ou aquele cordão que une o corpo físico ao corpo espiritual, ao perispírito, ele se romperia e efetivamente morreria. Por isso é que é preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Então, se ele tiver muito deslumbrado com essa nova situação, ele poderá ter dificuldade de retornar ao corpo físico. Então, aquelas pessoas que podem estar ali ao seu lado, ou numa sessão mediúnica, ou numa outra situação, talvez tenham uma dificuldade grande em convencê-lo a retornar ao corpo. Então, para isso, eles teriam que ter um argumento que o convenceria a voltar, falando de coisas tipo seus filhos, sua família, seus amigos, coisas que são importantes para ele que ele sinta que ainda não é o momento de partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. É quase como se fosse um suicídio, né? Não é um suicídio porque ele não saiu com a intenção de tirar a sua vida, mas ele se vislumbra tanto, ele fica tão extasiado com aquela nova situação que ele olha e não quero mais voltar. Então é difícil convencê-lo a retornar ao corpo. Aí na questão 443, Kardec ainda pergunta: pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justa concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? Então ele ficou preocupado em perguntar isso porque, visto que ele está vislumbrando situações novas, maravilhosas, ele pode ter na sua imaginação gravada aquilo, talvez coisas que realmente nem aconteceram, mas ele monta aquela imaginação. Então a resposta é o seguinte: o que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Então, se ele vê
o que ele vê realmente é real, pode ser real, mas ele tem que tomar cuidado com as ideias preconcebidas, com preconceitos, coisas que ele já tem arraigada dentro de si. Por isso, essa situação é uma situação muito perigosa. Então, o êxtase é uma situação perigosa porque o espírito pode ir a mundos muito distantes e pode causar essa sensação, esse desejo do espírito não retornar mais ao corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mais uma vez, o médium tem que estar muito bem preparado, em boa sintonia, uma conduta moral elevada para ter bons espíritos à sua volta, para que ele não seja, vamos dizer assim, excitado, induzido a não voltar mais. Tá, meus amigos? Vamos ficar por aqui, vamos ver semana que vem a gente dá mais uma clareada, né? nesse item do êxtase. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.